Olá, bem-vindos de volta ao Velho Mundo. E hoje a gente teve a confirmação, os primeiros gameplays da nova DLC do Total War Warhammer 3 e vai ser os tão esperados Anões do Caos, que apesar de ser uma facção pequena, foi sem querer, não foi por querer o trocadilho aqui, mas eles realmente são uma facção menor. Eles são muito, mas muito interessantes. Eles têm, além da magia de fogo, uma magia especial do seu deus Hashut. O deus deles é um touro flamejante que apareceu e salvou eles do seu momento de maior calamidade, em troca de um preço bem pequeno, a sua alma, coisa tranquila assim de vender, né? Então esses caras venderam a alma para um deus do caos. Em troca, eles sobreviveram e criaram uma certa resistência à magia, e o deus deles proveu a eles uma terra prometida, onde até hoje eles vivem em suas forjas, queimam incessantemente combustível e almas para alimentar o seu deus. E os Lamassus, a criatura que a gente vai falar hoje, é um avatar de Hashut, do deus dos Anões do Caos. Então hoje nós vamos entender como esses Lamassu interagem com a sociedade dos Anões do Caos, qual o objetivo deles, o que eles fazem e como eles vivem. E aqui, só antes de começar o vídeo, eu vou fazer uma referência ao mundo real, porque você pode estar pensando: nossa, que coisa nada a ver. Um touro voador com cabeça humana. Que coisa estúpida. Aliás, humana não, aqui é de anão. Mas isso aí dá muita ficção pro meu gosto. Bem, a inspiração do Lamassu, na verdade, vem do nosso mundo real. De uma espécie de touro alado com cabeça humana que acredita-se que era uma divindade na Suméria. Existem várias formas diferentes dessa criatura em várias esculturas preservadas até hoje. A Suméria foi a primeira civilização que a gente tem conhecimento, porque eles deixaram as suas escritas, então a gente consegue entender um pouco deles. E eles viviam aqui no local que também foi depois a Babilônia, entre o crescente fértil do rio Eufrates e o rio Tigre. Então, ali foi o berço da civilização. E essas primeiras civilizações trouxeram essa criatura como uma divindade ou um mensageiro dos deuses, ou apenas uma figura de importância e poder. Então, foi daí que veio. E a palavra Lamassu é essa criatura aqui. Então, eles apenas utilizaram o mesmo nome e transformaram um pouco o conceito da criatura. E o que é o Lamassu, então, no mundo do Warhammer? No Warhammer, o Lamassu é um avatar de Hashut. Seria uma representação. Assim como os deuses do caos têm os seus demônios à sua imagem e semelhança, Hashut tem os Lamassu. E eles habitam as Darklands, que eu vou traduzir para o português como Terras Sombrias. Essa região é uma região desolada que vai sair na parte 2 do Atlas, mas é um pouco mais a leste das montanhas do fim do mundo. E os Anões do Caos, eles consideram essas criaturas aqui como uma mutação, uma alteração dos grandes Tauros, ou também conhecidos como Tauros Vermelhos de Hashut. Que para nós, nesse momento, não quer dizer nada, porque o que é um Tauro Vermelho de Hashut? Tu não está me ajudando. Um Tauro Vermelho de Hashut, acho que eu vou precisar falar dele, porque eles são criaturas semelhantes, mas tem diferença. Os Tauros Vermelhos são, assim como os Sanguinolentos de Khorne, os Nurglings de Nurgle, os Horrores de Tzeentch, seriam os demônios menores do Hashut. Esses aqui são um touro alado também, com asas como se fosse de um dragão, que solta uma fumaça e um calor absurdo da sua pele, uma coisa não natural, que pode derreter lâminas ou qualquer coisa que está perto vai queimar. Alguns anões do caos, os mais poderosos, conseguem montar nessas criaturas, mas é preciso fazer algumas espécies de rituais mágicos
para poder sentar nele sem pegar fogo. Então, para um mago do caos, aliás, para um mago dos anões do caos, porque diferente dos outros anões, como eles foram tocados pela magia, aos anões do caos, alguns deles têm o poder mágico, o que é uma coisa muito difícil, porque qualquer anão normal que se preze ia odiar qualquer coisa mágica. Mas esses aqui, como eles venderam sua alma para um deus caótico, eles têm essas habilidades do caos. Seria para eles assim o teste de montar uma criatura dessa, como aquele teste para se formar de cozinheiro de sushi no Japão, de comer o bacalhau venenoso. Porque ou tu consegue ou tu morre. Não tem muita margem para erro nisso aqui. E uma coisa também interessante que eu já falei no vídeo dos Anões do Caos, mas eu gosto de lembrar. Todos aqueles que são abençoados, né, ou amaldiçoados, como tu preferir, pela habilidade mágica na Sociedade dos Anões do Caos, vão tendo seu corpo transformado em pedra. Com o tempo vai acontecer. Se eles utilizarem muito a magia, vai acontecer mais rápido. Mas geralmente em um ou 2 séculos eles vão virar uma estátua. Então, começando geralmente pelas mãos, pelos pés, é como um vitiligo, só que em vez de tu só perder a coloração da tua pele, tu vira pedra. Então, nesse caso aqui é pior que o vitiligo. E esses touros, eles vivem ali nessas terras sombrias, porque ali tem uma grande quantidade de magia do fogo. Eles precisam de magia para sobreviver, o que, sendo uma criatura mágica de um deus do caos, eles são como um demônio, basicamente. Então, se tu cortar a ligação deles com a magia, eles perdem a força e eventualmente desaparecem. Por isso que essas criaturas, tu quase nunca vai ver elas fora dessas terras sombrias, porque eles não conseguem se manifestar em outros pontos, a não ser que os ventos da magia do fogo, que seria a Ordem Bright no Colégio Imperial, se movimente também, e aí eles conseguem ir um pouco mais longe ou num ponto específico, ou se algum mago dos Anões do Caos mantém ele com a magia do próprio mago, mas não é muito raro tu ver ele fora dali, ainda bem, né? Porque eles queimam tudo onde eles passam, e é uma criatura de raiva, fogo e cinza. E acho que deu para entender então o que é um touro vermelho de Rashut. Seria um demônio menor de Rashut, uma coisa mais bestial. E agora, voltando ao que interessa, os Lamassu. Os Lamassu, esses aqui seria quase que um príncipe demônio do Rashut. Ele é uma criatura que o corpo é de um touro, ele tem asas de dragão e uma cabeça bestial, mas que ela lembra, assim, vagamente um anão do caos. Então, apesar de não ser a face de um anão do caos, ela lembra a face deles. E essas criaturas é que a gente considera uma mantícora, uma mistura de várias coisas. E ele não é uma besta, um animal. O Lamashut é uma criatura da magia caótica de Rashut. É isso que ele é. Ele não respira ar, ele respira os ventos da magia. E os ventos da magia se transformam no seu corpo e saem como vapor. É um vapor que ele neutraliza outras magias que estão ao redor. Se você está escutando o barulho de uma CG, é porque tem uma moto correndo a 1000 por hora aqui na rua. Desculpa, eu não tenho controle sobre os motoqueiros. A motoqueira é uma alma livre, né, cara? Mas, no caso, o Lamassu aqui, eles são uma criatura, então, que eles têm uma resistência inata a qualquer outra magia, porque os Anões do Caos, eles não cultuam, assim como eu falei antes, os outros deuses do caos. Então, qualquer outro tipo de magia não vai afetar eles tanto quanto a magia de Rashut. Então, e essas criaturas são do Rashut. Então, as magias não funcionam tão bem próximo deles. É como se eles tivessem uma aura que neutraliza outros tipos de magia.
Não totalmente, mas enfraquece bastante, a ponto de às vezes nem machucar o Lamassu. Então se tu quiser derrotar ele com um trovão, uma bola de fogo, boa sorte jogando uma bola de fogo contra um desse, mais do que eles são do calor, mas digamos, tenta enfrentar ele com um projétil de gelo mágico. Boa parte da força e do dano ele provavelmente vai neutralizar antes que chegue perto dele. Então não tente enfrentar essa criatura também com armas mágicas, porque elas vão causar menos dano. Na verdade, recomendo você não tentar enfrentar uma criatura dessa. Eles são bem poderosos, mais do que parece. E além dessa capacidade, eles também são poderosos no mano a mano. E a sua cauda, caso você queira surpreender um e atacar por trás, ela na ponta, ela tem uma Morning Star, uma bola de ferro pontiaguda que quando ele sacode, esmaga tudo ao redor. E essa criatura não é uma coisa natural, ela é feita de objetos do imaterial. Então é mais pesada e mais destrutiva do que deveria ser a cauda desse bicho. Então cuidado atrás dele e cuidado na frente ou embaixo se ele estiver voando. Em geral, não se aproxime dessas coisas aqui. E apesar dessa força absurda e dessa capacidade mágica enorme, eles não são tão violentos assim. Aliás, muito difícil tu vê um dele caçando briga por aí, ou querendo enfrentar algum adversário, ou matar alguma coisa. Difícil, tá? Eles quase não fazem isso. Eles são mais assim, eles ficam dormindo a maior parte do tempo nas suas cavernas, planejando e pensando e tentando fundir a sua magia nas outras criaturas que estão ao redor. E como eles fazem essa infusão de magia? Eles fazem como uma lavagem cerebral em outras bestas e criaturas ou espécies inferiores, que para eles todo o resto é uma espécie inferior. Eles tentam convencer elas a fazer o seu trabalho. E é isso que esses Lamassu gostam, de manipular, de fazer alguém fazer algo para eles. Eles não costumam assim sujar as mãos ou fazer a coisa eles mesmos, eles mandam alguém fazer por eles. E é muito difícil, então, felizmente, tu ter que enfrentar uma criatura dessa simplesmente porque ela está com fome. Porque ela não come, ela absorve magia. Então, ela até pode devorar alguma coisa, mas só se ela tiver com vontade. Ela não vai comer para se manter, que ela não precisa disso. Ela não vai te atacar para roubar o teu ouro, essas coisas, porque ela não se interessa por essas coisas. O que ela vai tentar fazer é um pacto contigo. Ela vai negociar. E olha, no momento que um Lamassu pede para fazer um pacto contigo, às vezes é melhor dizer sim, eu faço. E aí tu se escapa dali e nunca mais volta. Porque ele vai tentar te manipular, te dar uma oferta que tu não pode recusar. E se tu só disser na cara dele, não, eu não vou fazer isso aí, não quero, ninguém manda em mim, aí pode ser que ele queira experimentar o teu gosto e te devore. Então, tente fingir que ele está fazendo o que ele quer e concorde com as coisas, mas não faça, não obedeça não, porque essa criatura é extremamente caótica e maléfica e vai te mandar fazer umas coisas tipo matar um padre de Sigmar, roubar um item sagrado e queimar e destruir essa coisa. Então não obedece, cara, isso aí vai manchar a tua alma de caos e tu vai direto pro inferno de Rashut, queimar para sempre depois de morrer. Então tu pode até concordar, mas não faz, não obedece, não cumpre a tua parte do trato com esse bicho não. Mas pelo menos ele não vai te matar naquele momento. Outras coisas interessantes também é que eles têm um jeito de se comunicar com magos. Aliás, eles gostam de magos, de qualquer espécie. Eles conseguem meio que conversar com eles, entender eles e falar com eles
telepaticamente. Ele não vai nem abrir a boca, mas é como se tu estivesse escutando as palavras e tu entende o que ele quer dizer. Eles conseguem se comunicar com Skavens, com seres humanos, com qualquer outro mago que tenha, quer dizer, qualquer pessoa que tenha capacidade mágica, porque eles são criaturas do imaterial e da magia. Então, se tu foi tocado pela magia, tu tem uma conexão com o imaterial. E é isso que eles fazem, é assim que eles se comunicam com os magos. E o que eles gostam mesmo, aliás, eles não, né? Quem gosta muito de fazer um pacto com eles são os anões do caos, que têm a habilidade mágica. Os famosos seriam sacerdotes de Hashut. Aliás, agradeço a um dos nossos ouvintes aqui por ter me fornecido que a melhor tradução para priest é sacerdote. Obrigado, amigo, valeu. Essa é porque eu tenho uma dificuldade de traduzir essa, porque a tradução literal seria padre, mas padre não é o certo. Sacerdote seria o correto mesmo. E esses sacerdotes de Hashut, que são os magos dos Anões do Caos, procuram essas criaturas para fazer com eles uma parceria, um pacto que é benéfico para os dois lados. O mago do caos, dos Anões do Caos, consegue se juntar com um desse aqui, ele vai ter assim um status na sociedade como um Messia de Hashut. Então ninguém vai poder negar o seu poder e a sua ordem, porque esse é o cara, o Deus está junto com ele, não dá para dizer não. E na sociedade dos Anões do Caos, poder, influência é tudo. A sociedade deles funciona como a máfia italiana, assim, nos filmes do Poderoso Chefão. Então, é respeito e um poder, assim, que se tu negar aquilo, o cara vai te matar. Então, tu tem que saber o teu lugar e tem que saber quem está acima de ti. E para os magos dessa sociedade, que tomaram o poder depois das falhas dos Senhores da Guerra, tem sempre meio que um conflito de interesses. Os warlords, que seriam os Senhores da Guerra, o pessoal que é mais da parte militar, uma vez esteve no poder, mas perderam para esses magos aqui, que se diziam emissários de Hashut, e salvaram eles dos Pele Verde, que tinham se revoltado e se unido contra eles, depois que o pessoal do exército deles mandou o exército para se matar numa cruzada inútil contra os Pele Verde em seu território natal, e atraiu todas as tribos contra eles. Então, os monges aqui dos Anões do Caos, eles fazem de tudo para se destacar e ter mais poder e influência na sociedade, e se tu conseguir se juntar com um desse aqui, nossa, tu vai ser o top dos tops, tu vai ver na cobertura, porque quem vive mais em cima nas torres deles é o mais poderoso. Talvez seja para compensar o tamanho que eles queiram morar na cobertura, talvez eu tenha uma teoria que o cara que é baixinho quer comprar um apartamento alto. Olha, pesquisem, deem uma olhada aí se vocês moram em prédio, mas vejam a estatura do pessoal dos apartamentos mais para cima. É para compensar, eu acho. Mas tudo bem, minhas teorias não importam aqui. O que importa é que os Anões do Caos, quem mora em cima manda, quem mora embaixo obedece. E é isso. E outra coisa também. E para a criatura, beleza. O que ele ganha se ele se juntar com o mago dos Anões do Caos? Qual é a graça? Qual é a vantagem para ele? Isso, ele estava ali vivendo na caverna dele, bem feliz, enganando outras criaturas e outras bestas para fazer as coisas que ele quer, mandando e mexendo com a vida dos mortais. Por que ele iria querer ter que levar um anão do caos que está virando pedra nas suas costas? Porque se o Anão do Caos que faz isso aí é um mago poderoso, ele vai ter interesse em ter um contato e uma união com esse mago poderoso, para poder exercer mais influência, modificar a vida de mais mortais e ter a adoração dos seguidores e dos exércitos dos Anões do Caos, porque todos eles vão obedecer cegamente, além de causar medo, terror e pavor nos seus inimigos. E quando essa criatura está ali na sociedade, o Lamassu,
eles vão fazer vários sacrifícios em homenagem ao Lamassu. E quando tu queima uma coisa viva nas forjas de Hashut, que é as forjas dos Anões do Caos, as almas deles são aprisionadas para Hashut e, fortalecendo Hashut, fortalece o Lamassu. Então todos os sacrifícios e adoração em homenagem a ele fazem dele mais forte, e é isso que toda criatura do caos quer: mais poder. No caso desses aqui que são do fogo, mais fogo e mais magia. Então até tem um relato de um cidadão imperial que sobreviveu para ver um anão do caos junto com o Lamassu. E ele falou o seguinte: eu podia jurar que o Lamassu tinha uma mente mais afiada que o mago que afirmava que controlava. Infelizmente, eu estava certo, porque essa criatura é muito mais cruel, tem uma visão maior do mundo, porque ela entende as coisas de um jeito assim, do subjetivo, do imaterial. Então ela sabe onde estão escondidos artefatos preciosos, onde tem pessoas que são contrárias ao caos e ao seu Deus, e onde tem qualquer tipo de plano ou coisa contra ela, de um jeito assim que não deveria saber, porque ela tem esse poder do imaterial e o seu Deus falando com ela na cabeça. Então, ela é uma criatura de uma inteligência absurda, de uma ganância infinita e de uma capacidade para maldade eterna. Então, o ideal é ou você estar do lado dela e ser um anão do caos, ou se você está contrário, espero que você tenha trazido suas balas de prata, seus canhões com balas abençoadas e tenha um monge de batalha perto de você, porque talvez a energia de Sigmar é o único jeito de derrotar realmente essas coisas aqui. Porque eles são resistentes à magia, são resistentes a armas de fogo, são resistentes a armas convencionais, são muito poderosos no mano a mano, voam e tem uma aura de fumaça, cinza e calor ao seu redor. Então, espero que vocês não encontrem essas coisas no campo de batalha, a não ser que você é um anão do caos. Aí você quer ter vários deles no seu exército. Mas é isso. Espero que estejam animados para a nova DLC. Parece divertida, parece legal, é meio carinho até sim, mas o trabalho que dá para animar essas coisas, eu entendo o porquê que eles fazem isso. Hoje em dia, videogames virou quase que fazer um filme, né, cara? É muito dinheiro investido, os programadores recebem bastante e tu tem que sustentar as festas, os vinhos caros, a limusine, os jatinhos de luxo dos CEOs da empresa, né, meu? Os caras não vão manter o seu salário multimilionário sem a gente pagar o dinheiro da DLC. Obrigado, CEA, por sempre pensar nos seus consumidores. Vejo vocês na próxima. Ai, ai, fiquem com Sigmar e mantenham os seus amuletinhos de Sigmar perto para talvez te dar uma chance contra uma criatura dessas.